Olá, pessoal! Vamos para mais uma lição, a lição 10. Hoje vamos falar sobre o gênero piada. Você conta muitas piadas? Escuta muitas piadas? A piada tem como principal intuito trazer a provocação do riso. É um texto curto, é um texto que nem sempre a gente sabe a autoria dele, porque é popular, e a intenção é fazer com que a pessoa que escute a piada ria. Mas lógico, ela tem também um enredo, tem personagens, tem tempo, espaço. Por quê? Porque ela não deixa de ser uma narrativa. E a piada sempre está presente naquele ambiente tranquilo, aquele ambiente em que as pessoas estão ali com os amigos, no ambiente informal, em que a gente pode jogar a conversa fora. É o momento que a gente realmente está ali disposto a dar risada, a se divertir. Então a piada está muito presente ali. Para reforçar tudo isso que a gente está conversando aqui, eu vou ler para vocês as características do gênero. Então acompanhe comigo com o seu livro aí. Vamos lá. A gente tem aqui, é um texto curto e engraçado, sim, nós falamos sobre isso aqui no início da aula. Então, o principal intuito é ser engraçado. É um gênero textual do tipo narrativo, sim, porque está contando uma história, mesmo que ela seja curta. Frequentemente apresenta ironia, sarcasmo ou jogo de palavras. Então, a ironia, o sarcasmo, são algumas maneiras de colocar humor dentro da história, né? Ou a brincadeira com as palavras, pode até ter rima também. Não possui autor específico. As piadas, de maneira geral, são sempre muito criativas, mas a gente não tem ali a pessoa que fez, não tem uma referência específica, até porque uma piada pode virar outra piada também, né? Ela pode ser mudada de acordo com as pessoas que vão contando, porque vai passando de um para outro. Pode ser apresentada de forma escrita ou oral. Aqui, por exemplo, na introdução do nosso gênero, aqui no livro, tem uma piada, a gente vai fazer a leitura, ela está escrita, né? Então eu posso procurar piadas na internet, posso ler, tem livros de piadas também, mas ela pode ser contada oralmente ali num ambiente mais informal. Geralmente é narrada na terceira pessoa, ou seja, alguém de fora da história que conta o que aconteceu com os personagens. Então você está contando a história, está falando, o Joãozinho foi à feira e ele fez isso e ele fez aquilo. Então você está se colocando em terceira pessoa, está contando o que alguém fez, certo? Aqui a gente pode ver duas crianças dando risada e vamos ler o que um está falando para o outro. O da esquerda diz assim: todas as frutas foram passar as férias na montanha, menos o mamão. Sabe por quê? Porque o mamão foi papaya. Então aqui ele está fazendo uma brincadeira com o mamão papaya, né? Que é a característica do mamão, papaya. E aí ele brinca de ir à montanha, mas ele não foi à montanha porque ele foi papaya, se referindo ao ambiente praia. Então aqui a gente tem um exemplo de piada. Para a gente continuar então com esse conteúdo, vamos resolver questões e reforçar o nosso conhecimento sobre o gênero textual piada. Acompanhe comigo aqui, a gente vai começar lá pela questão 1, na próxima página. A questão 1 se refere também a uma pequena piada que está ali em cima. Vou fazer a leitura para vocês. Joãozinho chega para a mãe e diz: mãe, eu descobri que sou mais inteligente que a professora. A mãe, sem entender, pergunta: por que você acha isso? Porque eu passei de ano e ela continuou no mesmo. O Joãozinho acha que é mais inteligente que a professora, porque ela continuou no mesmo ano. Então vamos analisar essa piada. A questão número 1 diz assim: essa piada é desenvolvida por meio de uma descrição. Será que está descrevendo ali, né? Ele está só descrevendo porque, assim, quando a gente fala só de descrição, a gente está à frente a detalhes. Mas a gente tem que lembrar que a piada também é narração. Então, ele está contando uma história. Então, não dá para generalizar dizendo que é só descrição. Essa piada é desenvolvida por meio de uma conversa. Bom, o Joãozinho está ali com sua mãe. Então, a gente leva em consideração que ele está dialogando, que ele está trocando ideia com a mãe dele. Então, pode ser, mas vamos ver a letra C e a letra D.
Letra C. É desenvolvida por meio de uma pergunta? Não, porque aqui tem uma pergunta que a mãe faz no meio, mas esse não é o foco principal, então não podemos marcar a letra C. E a letra D é desenvolvida por meio de uma notícia? Não, também, né? A notícia tem um outro caráter, ela tem um caráter mais formal, um caráter de trazer ali os fatos, né? Aqui a gente tem um tom humorístico, então não é. Com certeza a gente vai marcar. Eu vou até trocar de cor aqui para ficar melhor. Então eu vou pegar a cor verde aqui para a gente colocar a resposta correta. A resposta correta, então, de acordo com nossa análise, é conversa. Conversa. Então a piada é desenvolvida por meio de uma conversa entre o Joãozinho e a mãe dele. Tudo bem? Vamos continuar aqui ainda para a questão 2. Joãozinho acredita que a professora continuou no mesmo ano porque ela... Então veja, é importante a gente observar isso, porque é isso que dá o tom também de humor na piada. Então ele acredita que a professora continuou no mesmo ano porque ela... Então vamos voltar lá para a minha cor azul. Porque ela é uma professora dedicada? Não, ele não falou isso, né? Não tem essa informação na piada. Joãozinho acredita que a professora continuou no mesmo ano porque ela é uma boa professora? Não, ele também não falou isso. Porque ela não gosta da turma? Muito menos. Mas o Joãozinho disse que ela continuou no mesmo ano porque ela não passou de ano, né? Ele passou de ano e ela não. Então, aqui nós temos o tom de humor, porque ele brinca com esse passar de ano. Passar de ano na escola é ir para a próxima série, né? Então, o Joãozinho passou, ele teve boas notas e ele foi. A professora permanece ali na mesma série, dando as aulas dela. Então, o tom de humor é esse, ele brinca que a professora não passou porque ela permanece no mesmo ano. Muito bem, letra D, a correta. Continuando, vamos para número 3. Esse texto é uma piada porque é uma narrativa curta. Então olha só que interessante isso aqui. Eu vou marcar para vocês. Narrativa curta, sim. E aí eu retomo aquilo que eu falei para vocês em relação às características. A piada é curta, não existe piada como um conto, por exemplo, né? Não tem essa extensão grande. Então, é uma narrativa, porque conta-se uma história, e ela é uma narrativa curta que, vamos lá. Letra A, ensina uma lição de moral? Não vimos isso, não tem isso nas características. Se fosse, por exemplo, uma fábula, que a gente vai falar em outro momento sobre isso, tudo bem, poderíamos marcar essa, mas não é. Porque ela dá instruções? Também não. Ela não dá instruções, né? Não é uma receita, por exemplo, que tem instruções, ou um manual de instrução mesmo. Porque ela critica as pessoas? Não. A piada tem como foco, e a gente falou desde o início, trazer humor. Então, ela traz humor. A letra D é a correta. Muito bem, pessoal. E vamos resolver ainda a questão 4, que é a questão que diz assim: o objetivo desse tipo de texto é provocar. Letra A, choro. Ai, quem marcar essa? A questão anterior já nos dá a resposta dessa questão 4, na verdade, né? Letra B, riso? Pode ser. Letra C, medo? Não, a piada não nos dá medo. E a letra D, mau humor? Totalmente o contrário, gente. Então, a gente vai marcar, com certeza, riso. Muito bem, nós temos aqui a letra B como correta na número 4. Então, pessoal, agora eu deixo com vocês a resolução das próximas questões, que são questões importantíssimas também relacionadas à interpretação e língua, e também deixo aí o convite para você criar a sua própria piada. Ou então, se você conhece 1, 2, 3 piadas, conte para os seus amigos, faça uma roda com seus amigos, converse com eles, compartilhem piadas. Também com o pai e com a mãe. Converse com o pai e com a mãe para saber quais piadas eles conhecem e que podem ensinar vocês. Até mais, pessoal. Até a próxima lição.